Vamos conversar um pouquinho mais sobre o livro. Deixa eu abrir aqui. Um pouquinho mais sobre aquele livro que a gente já está estudando, né? E então vamos em frente, vamos lá. Eita, foi. Então tá aí a bibliografia para vocês, né? Do livro, que é O Poder Cósmico da Mente, que é o que a gente está estudando. A gente já viu o capítulo 1, 2, 3, e hoje a gente vai para o capítulo 4. Só recordando um pouquinho, né? A intenção é de estudar de uma maneira um pouquinho diferente o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a ótica da teologia, que Joseph Murphy era um teólogo, nasceu na Irlanda, faleceu com 83 anos, e tinha todas essas características de conhecimento: filosofia, direito, química, farmacêutico e psicologia. Então, apesar do livro dele, como eu sempre falo, ter caído numa popularidade muito grande, às vezes até numa certa vulgaridade, o Joseph Murphy tem muito conhecimento de tudo que ele escreveu. É uma pessoa que foi extremamente instruído. Escreveu seus 36 livros, e a gente sempre fala, porque é muito importante lembrar isso aqui, que ele afirma que a mente subconsciente, ao aceitar uma ideia, começa imediatamente a pô-la em prática. A única coisa necessária é conseguir que a mente subconsciente aceite a ideia, e a própria lei que rege o subconsciente trará o que a nossa mente deseja. Por isso, ele criou neste livrinho, é um livro pequenininho, as 15 leis para ajudar a nossa mente a aceitar as ideias. É isso que a gente está estudando. Então, a gente já viu 3 capítulos, estamos no 4, das 15, são 15 formas ou 15 leis que existem, que fazem com que a nossa mente trabalhe a nosso favor e não contra nós. Porque muitas vezes, sem perceber, a gente cria, né, situações que nos são contra o que a gente mais quer, a chamada autossabotagem. A autossabotagem é exatamente isso aí. Então, a gente põe o nosso subconsciente para trabalhar ao nosso favor, utilizando as técnicas que ele ensina, todas elas, uma delas, 2, 3, quantas quiser, não tem contraindicação. Aí a gente também já falou nos outros vídeos, é só repetindo, né? O motivo que a gente escolheu é a dificuldade que a gente tem de conectar com o nosso eu divino, a nossa mente divina, a nossa mente criadora, enfim, tem vários nomes. Joseph Murphy e Humberto Roden são do mesmo período, sim, mas o Joseph Murphy também se baseia num escritor também chamado Neville Goddard, também que é do mesmo período. Então, eles são todos do chamado Novo Pensamento, baseado exatamente no poder do subconsciente. E a lei, né, que a gente vai estudar hoje é a lei da proteção. Então, vamos lá. O primeiro capítulo, a primeira lei seria, que a gente já estudou, é a conexão com a mente divina, que é a prece. Está lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente só vai fazendo a comparação. A segunda lei é a fé, capítulo 19, que a fé transporta montanhas. A terceira lei é a lei de cura, capítulo 6, o Cristo Consolador, que a gente viu no último estudo. E a quarta lei, que é a lei da proteção, também está no capítulo 6, o Cristo Consolador. A lei de proteção tem várias partes no Evangelho, tem muitas partes, mas esta, como Cristo Consolador, no meu entender, foi a que encaixou melhor
de nos dar o consolo da proteção divina. Mas existem em outros capítulos também. No capítulo 6, a gente trouxe um trechinho, tem lá. No item 2 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem. Sobre aquele que nada espera após esta vida, ou seja, qualquer um dos encarnados que não esperam nada após a vida encarnada, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. O que é isso? É a proteção, né? É a proteção, porque a gente pensa em proteção só no aspecto físico às vezes, mas aqui a lei da proteção é a lei da proteção para tudo. É a proteção das mazelas, é a proteção de males, é a proteção do físico, é toda e qualquer situação que envolva uma necessidade de proteção. Então, se Jesus diz, né, como Filho de Deus, que Ele nos aliviará das aflições, Ele nos protegerá dessas aflições. Tá? E nos Salmos, tem muitos Salmos, eu trouxe um trecho do Salmo 23, mas tem o Salmo 91 inteiro, que é o Salmo 91, é o Salmo de proteção. Então, existem vários Salmos diferentes falando da proteção divina. O trecho do Salmo 23, eu trouxe o mais conhecido, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará, nem a proteção. Deita-me em verdes pastos e guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque Deus está comigo, porque Deus nos protege. A nossa mente divina, a nossa parte divina, que é a centelha divina, ela vive conosco, ela não desprende da gente nunca. Por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um, porque nós somos um com o Pai, com Deus Pai, com esta proteção divina, com a mente divina, porque a centelha divina é uma parte de Deus que está em nós e que todo mundo tem. Então, todos nós temos a centelha divina. Basta trabalhar o nosso subconsciente da maneira correta para que ele trabalhe a nosso favor, nos dando a proteção que a gente quer, nos dando a cura que a gente tanto pede, ou as outras coisas, né? A prece, as soluções dos nossos problemas. A gente entrando em contato com esta nossa mente divina, muitas coisas são resolvidas e muitas coisas são solucionadas e nos ajudam. Então vamos lá. Ainda tem lá. No Salmo 91, tem o trechinho do Salmo 91. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda ou à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ou seja, Deus pedirá aos anjos que nos amparem, que nos protejam. E isso está no Salmo, está no Antigo, no Velho, né? No Velho Testamento, que a gente costuma recitar muitos salmos, né? Cada salmo tem as suas indicações. O 91 é o salmo que se pede para fazer de proteção, mas o 23 também, né? E a gente está pedindo e recebendo ao mesmo tempo a proteção, porque já está dito que aos seus anjos será dada a ordem para nos proteger. Então não tem como falhar, né? Não tem falha. Deus não é falho. Falhos somos nós, Deus não. Aí a gente tem o seguinte, né? Deus, em hebraico, chama, né, a palavra, vamos estudar um pouquinho, aí a gente vê um pouquinho da etimologia da palavra.
na Bíblia, né, do Velho Testamento, em hebraico, chamado Yahvé, que é, né, Deus, que a gente traduziu por Deus. Pode ser também encontrada Yahvé, que é Javé, ou Jeová, que é Jeová. Então, todas essas escritas são as mesmas escritas do hebraico, porque em hebraico, isso é uma tradução ainda do hebraico, porque em hebraico só tinham as consoantes, WHVK, ou WH, aliás, YHVK e YHWH, só tinham as consoantes que foram, na maneira de falar, colocadas as vogais para a gente pronunciar, porque a gente não sabia pronunciar. E isso era o nome que era dado a Deus lá no Antigo Testamento. Segundo algumas teorias, isso é muito legal, o significado mais aceito de Yahvé é eu sou aquele que sou, ou a tradução, né? Aquele que traz à existência tudo que existe. Olha que bonito que é isso, a tradução mais próxima de Yahvé, que é do hebraico. Aquele que traz à existência tudo que existe. Ou seja, Deus manifesta tudo na matéria. Tudo que a gente entende como matéria, como ser humano, como bichinhos, plantinhas, tudo que é material que nós vemos, é Ele que traz, porque Ele traz a existência disso. E outra tradução, o eu sou aquele que sou, nos remete à fraternidade branca, só fazendo uma associação, aonde muitas frases de Saint-Germain nos fala que eu sou, né? Nos remete ou nos ensina a falar o eu sou a verdade, o eu sou isto, o eu sou aquilo. Este eu sou é Deus, Deus em nós, tá? Por isso que é usado o eu sou também dentro da fraternidade branca. Deus também pode ser o quê? Chamado, como a gente chama carinhosamente, do nosso Pai divino, o Pai celestial de todos nós, ou o Pai nosso, né? O nosso Pai nosso. E aí, nós temos assim, antes da gente entrar numa coisa bem legal. Isso aí, Chico Xavier, né? Por Meimei. Se sofres, serve e confia. Não queixes, nem te irrites, espera. A bênção de Deus é proteção sem limite. Proteção sem limite. Isso é uma bênção de Deus. Não tem como tirar, é lei divina. Né? Então a gente vai estar sempre protegido. A presença divina, também chamada de Pai, como a gente viu, né? Estava falando sobre isso, voltando ali na última frase, é agente protetor e amparador de todas as horas. Por que é isso? Então vamos lá. Pai tem a origem latina, vem do latim pater, né? Tem mater de mãe e pater de pai. E este pater tem a origem em sânscrito. Em sânscrito é pa, pa. Pa significa pater em sânscrito. E o que isto, o que pa, que deu origem à palavra pater, representa em sânscrito? A gente não está presente, mas eu vou deixar vocês pensarem um segundinho. O que será que a palavra pa em sânscrito significa? Então vamos lá. Significa protetor, de nutrir, aquele que nutre e aquele que sustenta, principalmente sustenta a família. Então nós temos em Pai aquele que protege, nutre e sustenta, que é o que Deus faz, nos protege, nos nutre e nos sustenta. Sem energia divina a gente não vive, energia divina, da mente divina. E sem a proteção divina, a gente também não vive. Então, nós temos isso 24 horas por dia. A gente acha que não tem, mas nós temos. 24 horas por dia, o nosso Pai nos nutre, nos sustenta e nos protege. Vem da própria palavra Pai, que é pá.
de sânscrito. Então não tem como fugir, né? Pai é protetor, Deus é protetor. Então, a gente precisa começar a aprender a acreditar. Acreditar que Deus é amor, porque todo pai protege. O pai que é pai protege. Pode ser um padrasto, pode ser um padrasto, mas o padrasto que substitui o local de um pai, se ele for verdadeiramente um pai que sustenta, nutre e protege, ele é chamado de pai, apesar da palavrinha padrasto, mas ele é o verdadeiro pai. Então, pai é aquele que sustenta, nutre e protege. Aqueles que não sustentam, não nutrem, não protegem, não podem ser considerados como pai, porque Deus é pai, e Deus vem lá nas origens de sânscrito, do hebraico, né, chamado Deus Yahvé, que traz a tudo a existência, e pai de pá do sânscrito, que é o que protege. Então, se a gente chama Deus de pai, é porque ele é amor, nos protege, interessa-se por nós, interessa-se por cada um de nós, te orienta, que é a função do pai, e quer sua prosperidade e felicidade. O pai, que é o pai, como Deus, quer a nossa prosperidade e felicidade. Ele não quer que a gente seja, ele não pôs nós no mundo, né, seus filhos no mundo, todas as coisas que existem no mundo, para que a gente sofra. Ele pôs porque nós somos imagem e semelhança dele. Então, para que a gente possa o quê? Co-criar, continuar criando, dando vida à obra dele, dando paixão àquilo que ele criou e sendo o quê? Prósperos, felizes, na direção da luz, buscando harmonia, equilíbrio. Isso é o que ele deseja. Mas eu queria, de qualquer maneira, fazer uma observação para vocês aqui. E eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Ninguém precisa escrever, ninguém precisa falar. Mas eu gostaria que vocês pensassem muito. Como que vocês enxergam, cada um de vocês enxergam, o pai biológico de vocês? Como é? Quais as características do pai biológico de cada um? Cada um tem um pai, seu pai biológico, pode ser que tem uns que tem dois, né? Pai e padrasto, não tem problema. Mas quais as características boas dos seus pais ou do seu pai e as características que você não se afiniza muito, que você não gosta muito? Então, pense um pouquinho sobre essas características boas, que você gosta, ou as qualidades que você acha que ele tem, as virtudes, e aqueles hábitos que não são tão virtuosos, né? Alguns hábitos que são considerados mais prejudiciais, que você às vezes não gosta ou que você não se afiniza. Temperamento. Então, isso é uma tarefinha para vocês pensarem em casa. Vocês já estão em casa, mas vai pensar mais um pouquinho, né? Porque se a gente chama Deus de Pai, no Pai Nosso ou em outras orações, muitas vezes o nosso subconsciente acaba pregando uma peça em nós. E ele mistura as características do nosso pai biológico, do nosso padrasto, com Deus. E a gente não pode misturar, né? Porque Deus é onipresente, onipotente, onisciente. E ele tem todas as virtudes. Ele não tem hábitos negativos. Deus só tem virtudes. E virtudes: fraternidade, caridade, amor, bondade, lealdade, fidelidade, enfim, solidariedade. Todas as características da luz, porque Deus é luz. Mas muitos de nós, às vezes, caímos nesta armadilha de achar ou de discutir com Deus como a gente discute com o pai. Né? Às vezes a gente briga com o pai, daí a pouco a gente está brigando com Deus igual. E Deus não é o nosso pai biológico. Deus é algo que a gente não consegue nem definir de tão superior e supremo que ele é.
Nosso pai biológico, ele é humano, tem suas características, tem suas coisas boas, suas coisas que ele precisa melhorar, mas ele é humano. Então é importante, quando a gente for fazer a nossa oração, a gente lembrar dessa onipotência, onisciência, onipresença de Deus, e que Deus pode realizar tudo, até o impossível, né? Que a gente acha impossível, porque Deus é Deus, realiza qualquer coisa. E Deus está a todo momento ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando e realizando as coisas que nós tanto precisamos, desde que a gente não entre em conflito conosco. Aquilo que está na nossa consciência, na nossa vida, aquilo que a gente vivencia no dia a dia de pensamento, sentimento e palavras, é aquilo que a gente tem que acreditar dentro de nós. Não dá para ter algo disparatado. Eu acredito que Deus é um ser supremo. Mas aqui a minha vida não é criada por Deus, porque a minha vida está muito complicada. Então você não acredita. Porque Deus pode resolver todos os problemas. Então a gente precisa unir pensamento, sentimento, palavras com a mesma crença que nós temos de Deus. Que tudo pode ser resolvido porque Deus pode resolver a tudo e nos dar proteção sempre. Então isso que é o que Joseph Murphy e o que é também a gente percebe que é uma coisa muito profunda, é uma coisa muito bonita que nos ampara. Porque é muito comum a gente ver as pessoas, muitas pessoas, não é todo mundo, muitas pessoas acharem que a parte da escuridão, das trevas, das zonas umbralinas, do lado negativo, tem mais força do que Deus. Não tem, né? A luz sempre vai ter muito mais força, é Deus. Deus criou tudo, inclusive as zonas umbralinas, as trevas, aonde as pessoas, alguns seres vão ou vivem. Então, a luz é muito mais potente, é muito mais forte, não tem nada comparado com Deus. E a gente precisa sempre dar força para este lado bom, para este lado que nos leva a caminhar em direção à luz. Certo, vamos lá, vamos em frente. Aqui temos alguns livrinhos, às vezes eu trago uns livrinhos para vocês, né? Tirando o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente tem aqui o livro do Divaldo, que é sobre a proteção de Deus. São mensagens, né? Não é um livro de história, são mensagens que falam do amparo que nós temos. Missionários da Luz, este sim é da série do André Luiz, mas Missionários da Luz também fala de todo o amparo que esses missionários, que são da luz, né, são os anjos, nos protegem, fazem durante todo o nosso desenlace, quando a gente vai desencarnar, e durante as situações que vivemos no planeta. E ainda temos este do Max Lucado, que é um espiritualista. Deus está com você, aonde ele coloca a presença divina 24 horas ao nosso lado. Porque a gente está falando da lei de proteção. Então, não é só Joseph Murphy. Muitos falam da proteção divina. E aí a gente traz o Velho Testamento. 2 frases do Velho Testamento. Está em Hebreus 13:8. Está lá. Deus será sempre o mesmo. Ele não muda, onipresente, onisciente, onipotente. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele sempre será onipresente, onipotente, onisciente, proteção 24 horas, eternamente. E Romanos 8:31 está lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todo mundo já ouviu falar essa frase muitas vezes, mas não sabia que está lá na Bíblia. Mas está lá na Bíblia, está lá para vocês, né? Aí, vamos lá. Então, entre outras tantas frases, no Antigo Testamento, nos Salmos, no Novo Testamento, falando da proteção divina. Tem outros livros, né? Eu trouxe só alguns. Vamos lá. As crises da senda de aperfeiçoamento muitas vezes se multiplicarão em torno de seus passos, ou seja, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter pedras no caminho,
dificuldades, situações complicadas, às vezes que se estendem por mais de algumas semanas. Confia, porém, no amparo de Deus, na proteção de Deus. Trabalha, serve e caminha. Deus não te faltará. Emmanuel. Então, de qualquer maneira, amparo, é proteção, é a mesma coisa. Então, de novo aqui, relembrando, a proteção não é só proteção física, é proteção e sustentação para que a gente consiga lidar com as situações que nós temos na vida. Difíceis, às vezes, complicadas, prolongadas, mas nunca nos falta a proteção divina se nós estamos ligados a Deus. Mas a gente precisa estar ligado a Ele lá em cima, né? Querer estar ligado na luz. Não esquece disso, não. Deus é Deus é um Deus amoroso. Ele não castiga ninguém. Deus não é castigo. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, e Ele é amoroso. Ele tem todas as virtudes. Porque Ele é luz. Deus é luz, então Ele só tem virtudes. Ele não tem como castigar. Dá para entender que, assim, tem às vezes gente que acha que Deus castiga, pune. Não é assim, não existe isso. Porque Deus, Ele é luz. Desde quando um ser de luz altamente uma coisa que a gente não sabe nem definir, evoluída demais, vai prejudicar alguém, castigar alguém, punir alguém. Ele é luz, Ele é todo, Ele é o todo. Nem os anjos punem, nem os seres mais evoluídos da luz têm a punição. Então a gente precisa mudar um pouco esta visão de um Deus punitivo, porque Deus é misericordioso, não punitivo. Misericordioso e justo, compete às suas qualidades de virtudes da luz, misericórdia e justiça, mas não punição. Deus não é cruel, Deus não é malvado, Deus é luz. Nós é que nos castigamos por usarmos mal as leis da vida. Essas frases são as frases de Joseph Murphy. Tá? O texto foi tirado exatamente do livro dele. Então, nós é que nos castigamos por usarmos mal as leis de vida, da vida. Nos castigamos, seja por ignorarmos ou violarmos intencionalmente as leis da harmonia, do amor e da ação correta. O que é isso? Gente, é a lei de ação e reação. Se a gente prejudicar alguém, uma hora a gente vai ter o retorno disso. Se a gente falar mal de alguém, uma hora a gente vai ter o retorno disso. Se algum de nós, numa fã de arrobo, de descontrole emocional, agredir alguém, dar um soco em alguém, né, ou fazer coisa mais séria com alguém, uma hora a gente vai ter o retorno. Não é castigo de Deus, é lei. Você infringiu uma lei divina de amor, harmonia e de ação correta, de ação justa. E aí você vai ter o retorno disso da própria natureza. Não é Deus castigando, é o retorno daquilo que você infringiu ao outro. E a gente não pode a gente não pode esquecer que às vezes a gente infringe para nós mesmos. Às vezes a gente se magoa a nós mesmos. Às vezes a gente machuca a nós mesmos, achando que a gente não tem valor, que a gente é um ser inferior, que a gente é um ser que não devia estar na face da terra. Enfim, a gente se achando que a gente é tonto, bobo, e adjetivos que eu não vou falar, não é melhor não falar. Mas assim, quantas pessoas se autoagridem com palavras que não são boas sobre si mesmas? Isso é uma violação do amor, da harmonia, da ação correta de Deus. Quando a gente está agredindo a gente mesmo, a gente está agredindo Deus, porque Deus nos criou, Ele está dentro de nós. Então a gente precisa ter cuidado. Sempre falar as coisas do bem, da luz, tanto a nosso respeito quanto dos outros. Não é mentir, é falar a verdade. Mas a gente fala, olha, eu estou no caminho, estou me esforçando para ser melhor nisso ou naquilo. Reconhecer o que tem que está defasado, né, que precisa melhorar,
mas trabalhar para melhorar, mas não se autocriticar o tempo todo, se auto-machucar, se auto-inferiorizar. Isso vai contra as leis divinas, né? Isso te destrói, e destrói o Deus que está em você. Isso não bom. Isso não é bom. Não? Vamos lá. Já estamos quase indo, né? Já está dando nosso tempinho aqui, quase. A gente tem duas historinhas para contar. Uma é o caso da Bíblia, que todo mundo conhece, e o outro é o caso de Joseph Murphy, que eu vou ler um trechinho depois para vocês. O caso da Bíblia de proteção, todo mundo conhece, que é a de Daniel, na cova dos leões. Então, era assim, Daniel era uma pessoa extremamente próxima do rei da Pérsia, do imperador da Pérsia, que era Dario, ou Dário, enfim, não sei se, mas eu chamo de Dario. E naquele tempo tinha muita intriga. Hoje é mais difícil ter intriga, né, entre as pessoas que estão no poder, mas naquele tempo tinha muita intriga do povo que estava no poder. E o povo começou a ter ciúmes do Daniel com o imperador, porque Daniel era muito próximo do imperador, ele era judeu, ele seguia os preceitos judaicos, mas ele era próximo do imperador da Pérsia, que era Dario. E aí nessa, os oficiais, os sacerdotes lá, armaram um complô e acharam um jeito de prejudicar o Daniel. E fizeram com que o rei Dario, o imperador, né, Dario, assinasse um decreto aonde todo aquele que fizesse oração que não fosse para o Deus imperador persa Dario, seria jogado decretada a sua morte, jogado à cova dos leões. E Daniel era judeu, e ele fazia oração para o seu Deus, para o nosso Deus, para o Deus único. E ele foi pego fazendo essa oração, e foi levado a Dario. Dario tinha baixado o decreto, não podia ir contra o decreto. Dario manda Daniel, então, para a cova dos leões, e fica agoniado. Passou a noite acordado, desesperado, por conta do seu amigo ter sido levado à cova dos leões. Não viu a hora de, no dia seguinte, ir lá e para recolher os despojos, enfim, do Daniel. No que abrem a cova dos leões, Daniel está vivo e sem nenhum machucado. Daniel diz: a proteção divina o salvou, né? Porque os leões estavam famintos e nenhum deles agrediu Daniel. Dario, então, só para finalizar a história, né? Dario se revolta com aqueles que armaram o complô e joga aqueles que armaram o complô na cova dos leões e revoga a lei, né? Tira aquele decreto, e Daniel volta a ser o amigo que sempre foi de Dario. Né? É um final mais ou menos feliz, porque alguns foram jogados na cova dos leões. Quem armou a armadilha depois sofreu em consequência dela. Então, está aí a proteção divina descrita na Bíblia. Né? Tem outras, essa é da cova dos leões. E o caso de Joseph Murphy, isso é um caso que está no livro dele, verídico, tá? Foi atestado veridicamente, porque aconteceu nos Estados Unidos. E é assim, uma moça que já conhecia o Joseph Murphy, as palestras dele, vivia numa região de floresta, tinham várias casas, a casa dela era uma delas. E ela viu que a floresta estava pegando fogo, né? Lá tem muitas queimadas, dependendo da época do ano. E ela entrou em desespero porque esta queimada poderia estar chegando na casa dela. Ela liga para Joseph Murphy, porque sair da queimada era pior, por causa da fumaça que estava ao redor, ela não tinha para onde correr. Ela liga para ele e ele responde para ela o seguinte: ela lhe disse, pelo telefone, os dois fariam uma oração juntos, ao mesmo tempo, pelo telefone. E a oração foi a seguinte, que é o trechinho que eu vou ler para vocês. Sabemos da presença de Deus aonde você e sua casa estão, a casa dela. Sua casa está cercada pelo amor de Deus. A armadura de Deus envolve você e sua casa. Você está
imersa na onipresença de Deus. A presença de Deus é a causa da paz, da harmonia, da alegria, da fé e da confiança. O sagrado círculo do eterno amor de Deus envolve sua casa e a superprotetora presença de Deus aguarda. Estamos fazendo esta oração sabendo que Deus a atenderá. Essa foi a oração feita pelos dois pelo telefone. Na manhã seguinte, Joseph Murphy liga para ela para saber como estava a situação. E ela falou o seguinte, que o fogo chegou até a cerca, no fundo da casa dela tinha uma cerca, chegou até a cerca e não invadiu a casa dela. Como se não bastasse isso foi atestado por um policial também, que falou, olha senhora, isso é um milagre, porque a gente não entende como é que o fogo chegou na sua cerca de madeira e não queimou. Então, isto é a proteção divina quando a oração é feita com todo amor, acreditando, confiando que Deus nos ampara 24 horas por dia. E pode nos, assim como protege a casa, pode nos proteger também, né? Proteger de doenças, proteger de acidentes, proteger de traições, proteger de pessoas mal intencionadas. A proteção é proteção para tudo, não é só, como disse no início, na matéria. Vamos lá. Essa figurinha eu tirei do Instagram, tá? É copia e cola. Eu achei muito legal. Então vale a pena copiar e colar. Então, assim, só relembrando que a gente já falou nas outras vezes, nas outras palestras, a gente falou sobre isso. Então, vai lá. A primeira coisa, visualize, feche os olhos. Foi o que o Joseph Murphy fez junto com a moça, né, da dona da casa. Feche os olhos, imagine o que deseja. Ela desejava que o fogo não atingisse a casa dela de jeito nenhum, com o máximo de detalhes possíveis. Não visualize como algo distante, sim como algo que você já possui, já conseguiu. Como Joseph Murphy falou, é aquela oração, né? Nós estamos fazendo essa oração para Deus porque a gente já sabe que Ele atendeu o nosso pedido. Então é assim, é igualzinho, só está mais esquematizado aqui. Afirmar é usar a palavra afirmativa, que as sugestões são eu posso, eu escolho, eu aceito, eu agradeço, ao invés de eu preciso e eu quero. Eu particularmente gosto muito, eu escolho isso, e eu agradeço por isso. Eu gosto muito dessas duas frases. E confiar, que é o crer, que é o acreditar, né? Ter certeza que seu pedido será atendido, é a crença, é a fé que a gente falou também na outra palestra. Confie com alegria, pois o universo é certeiro e sabe o tempo exato para tudo. Deus não deixa de dar o que a gente precisa, a gente só precisa acreditar e com alegria, porque se a gente acreditar com ansiedade, com desespero, não funciona, porque aí não é acreditar, é medo. Ansiedade, desespero é medo. Tem que acreditar e alegria. Acredita e põe uma música alegre e vai cantar a música alegre. Já que tem dificuldade, põe uma música alegrinha, não põe música de sofrência. Põe música alegrinha para poder se animar e aí você fica mais leve para confiar no que Deus, acreditar e confiar que Deus realmente vai realizar o seu pedido ou o que você necessita. Me faz lembrar que tem muitos filmes americanos que, né, eles falam sempre assim, eu recebi muito mais do que eu pedi. Eles têm essa frase em muitos filmes. Nossa, eu fiz um pedido de Natal. Eu amo filme de Natal, gente, agora tem. Então, assim, propaganda grátis. O Estúdio Universal e o Lifetime, Lifetime final de semana, Estúdio Universal, 24 horas, 8 semanas de filme de Natal. Então eu adoro filme de Natal, eu assisto quase todos. E eles sempre falam, meu pedido se realizou muito mais do que eu queria. Eu pedi isso e ganhei muito mais, o meu pedido se realizou. É isso que a gente está falando, só que no Natal, né? Só é um filminho de Natal. Muito bem, vamos lá.
Relembrando os pontos para a gente relembrar do que a gente conversou hoje. Adquira um novo conceito de Deus como amor. Saiba que Deus está com você e não contra você. Está a seu favor sempre. Ele é seu pai, seu protetor, seu nutriz, seu sustentáculo. Você pode proteger-se de todos os males, sabendo que o amor de Deus o cerca e o envolve, como foi na casa da moça. Acredite cordialmente nas verdades expostas no Salmo 21, o salmo mais famoso de proteção, que é o Salmo 21. Imagine e sinta que você é protegido. Imagine, sinta, acredite e visualize do jeito que você quiser que você é protegido. O que importa é a crença que você traz no seu coração. É aquilo que você efetivamente acredita que é o que se realiza. Deus ou a vida não castiga ninguém. Somos nós que nos castigamos através da ignorância ou violando deliberadamente as leis da harmonia, do amor e da atitude correta. Então, esses foram os pontos principais que a gente conversou hoje, que também estão no livrinho dele, né? O Poder Cósmico da Mente. Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente fazer, como todo final, eu vou fazer algumas frases, né, de um modelo do Joseph Murphy, a gente viu a historinha, mas vou fazer um modelo mais geral com as frases que ele usa para que a nossa mente nos proteja, que o nosso subconsciente nos envolva em proteção. Muito bem, gente. Então, é isso que a gente tinha para falar hoje, né? Sobre a lei da proteção. Sempre agradecendo a todos pela presença, desejando uma ótima noite a todos.